Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre os procedimentos avançados do ativo intangível dentro do MCASP. Então vamos nessa. Então primeiro, vamos voltar aqui no conceito de ativo. Então o que é um ativo? Ativo é um recurso controlado. Recurso controlado. Ele é decorrente de eventos passados. E que gera benefícios econômicos futuros. Benefícios econômicos futuros. Então, para ser um ativo, simultaneamente eu tenho que atender esse critério, eu tenho que atender esse critério e eu tenho que atender esse critério. Então, para ser um ativo, eu tenho que estar aqui nesse miolo. Isso a gente já sabia. Nessa interseção aqui. Certo? Agora, o que é que tem de diferente do ativo intangível para os outros ativos? Aí é que entra. Então, o ativo intangível. O ativo intangível. Primeira coisa que ele tem de a mais, ele tem que respeitar tudo isso, mas ele tem características a mais. Qual é a característica para ele ser considerado como intangível? Então, características. Características. Ele é incorpóreo. É incorpóreo. Ou seja, ele é como o próprio nome diz, ele não é tangível, ele é intangível. Você não consegue ver ele. Você sabe que ele existe, mas você não vê ele diretamente. Então, primeira coisa, ele é incorpóreo. Só que quando ele é incorpóreo, ele tem que obedecer alguns requisitos. Ele tem que obedecer os seguintes requisitos. Ele deve ser controlável, deve ser identificável, identificável, e ele tem que estar atrelado a compromissos contratuais. Compromissos contratuais. Eu vou dar alguns exemplos de ativo intangível. Alguns exemplos. Primeiro exemplo de ativo intangível, exemplos. É a licença para sistemas. Licença para sistemas computacionais. Então, a licença para sistemas computacionais, por exemplo, a licença da Microsoft, por exemplo, é um ativo intangível. Você não enxerga ela, mas sabe que ela está lá. E ela é identificável e existe um compromisso contratual com ela. Um outro exemplo de ativo intangível seria, certo? Os seguros. Seguros a vencer. Dá para considerar como ativo intangível também. Ou seja, você não vê o seguro, você sabe que ele existe. E que caso você precise, você irá utilizá-lo. Você paga antecipadamente e você fica com 1 ano de direito protegido pelo seguro. À medida que o tempo passa, isso é importante, à medida que o tempo passa, essas licenças, esse seguro, eles têm prazos. Bom, geralmente o seguro é de 1 ano, geralmente uma licença é de 5 a 10 anos. Vamos imaginar que o prazo aqui é 5 e que o prazo contratual aqui embaixo é 1. Mês a mês, você vai amortizando o valor da licença para o computador e o valor do seguro. Mês a mês você vai amortizando. Isso também faz parte aqui do ativo intangível. Só que, além disso aqui, o ativo intangível ele também deve observar outras características. Agora eu vou dar uma passada agora para os slides. Não, antes dos slides ainda tem mais um negócio. A gente vai dividir, que eu primeiro quero dar uma visão geral para você ficar com o mapa mental. Antes ainda,
ainda no ativo intangível, o que é que eu tenho para te dizer? A gente deseja saber como a gente contabiliza o ativo intangível, o que pode ser gerado internamente ou adquirido. Então vamos lá. Existem 3 situações do ativo intangível. Ele pode ser adquirido, e ele pode ser gerado. E aí na geração, você vai dividir em 2 fases o ativo intangível. Você vai dividir na fase de pesquisa e na fase de desenvolvimento. Certo? E aí o que é que acontece? O ativo intangível adquirido, ele é contabilizado. É contabilizado, que isso aqui é o mais importante. É contabilizado. O ativo na pesquisa nunca é contabilizado. Nunca é. Então o ativo adquirido, ele é contabilizado. O ativo intangível adquirido é contabilizado. O ativo intangível gerado internamente, na pesquisa, na fase de pesquisa, ele nunca é contabilizado. Você está pesquisando para fabricar uma nova licença. Na fase da pesquisa, esse custo que você teve é uma variação patrimonial diminutiva. E na fase de desenvolvimento, pode ser. Pode ser contabilizado. Não é que vai ser. Pode ser porque existe uma série de requisitos para que ele seja contabilizado. Então, isso aqui que eu escrevi no quadro, de forma simples, resume bem o que você precisa saber de forma superficial sobre as especificações do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público no que trata de ativo intangível. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar os slides e aí vamos aprofundar, mas não perdendo o foco disso aqui que a gente viu. Do que é um ativo, certo? O ativo intangível, ele respeita essas características, né? E ele tem mais uma coisa ainda, que eu lembrei aqui ainda. Ele respeita essas características, mas ele tem outras coisas aqui também. É provável a entrada de recursos e é possível aferir com confiança o valor. Ok, pessoal? Seria isso. Então vamos lá, vamos para os nossos slides. Então aqui diz o seguinte, aqui fala sobre onde não deve ser aplicado, isso aqui eu vou tirar e vamos avançar. Procedimentos para identificar um ativo intangível. Ele é um ativo intangível quando pode ser identificável, controlado e gerador de benefícios econômicos futuros. Um ativo intangível satisfaz o critério da identificação quando ele for separável e resultar de compromisso obrigatório. Só para colocar aqui, ó. Ele é identificável, ele é separável. Tá? Separável. Aí continuando. Critério do controle. Controlar um ativo significa que a entidade detém o poder de obter benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais gerados e restringir o acesso a terceiro. A ausência de direitos legais dificulta a comprovação do controle. No entanto, a imposição legal de um direito não é uma condição imprescindível para o controle. O controle da entidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros ou serviços gerados pelo pessoal especializado e pelo treinamento é insuficiente para que se enquadre na situação de ativo intangível. Isso aqui já foi cobrado em prova. O que foi cobrado em prova? Saber se a mão de obra especializada é ou não um ativo intangível. Não. A mão de obra especializada não é um ativo intangível. Tá bom? A não ser que esteja protegido por direitos legais. Tá bom? Próximo. O reconhecimento de ativo intangível exige que a entidade demonstre a definição de ativo de intangível e os critérios de reconhecimento. Ou seja, é provável que os benefícios econômicos serão gerados e que o custo seja mensurado com segurança. Isso aqui, então, que eu escrevi, ó, só para deixar claro, isso aqui que eu escrevi no quadro, são os critérios de reconhecimento.
Critérios de reconhecimento. Aí, continuando. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura não deve ser reconhecido como ativo. O que você gera internamente. O que você adquire, sim. Aí aqui, aquisição separada, geração interna e aquisição por meio de transações sem contraprestação. Na aquisição separada, o custo do ativo intangível vai ser o seu preço de compra, acrescido dos impostos de exportação, impostos não recuperáveis, após deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. O reconhecimento dos custos no valor do contábil do ativo intangível cessa quando esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os gastos incorridos no uso, ou na transferência, ou na reinstalação do ativo não são incluídos no seu valor contábil. Por exemplo, como os gastos incorridos durante o período em que o ativo é capaz de operar nas condições operacionais não é utilizado. Então isso é importante. Isso tem a ver com estoque. Está à disposição de uso, já está valendo. Qualquer gasto adicional que não vai gerar valor futuro e que tem a ver, na verdade, com a manutenção ou com o uso, ainda que eu não esteja usando plenamente, isso é despesa, isso é variação patrimonial diminutiva. Para fazer parte do ativo é até o momento que ele é colocado à disposição. Esse princípio é o mesmo que a gente usou nos estoques. Geração interna. Aí aqui ele divide em pesquisa e desenvolvimento. Então, pesquisa ele dá o conceito, desenvolvimento ele dá o conceito, e aí diz o seguinte, se a unidade não conseguir diferenciar, ele deve ser tratado apenas como pesquisa. Certo? Continuando. Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Foi o que eu escrevi no quadro. Ó. Gerado internamente. Pesquisa nunca é. Tá bom? E desenvolvimento. Um ativo intangível resultante do desenvolvimento deve ser reconhecido somente se a entidade conseguir demonstrar todos os aspectos a seguir. Pessoal, acho desnecessário você gravar isso tudo aqui, da A à letra F. Certo? Então, repetindo, acho desnecessário. Basta você saber que, respeitadas 6 condições, ao mesmo tempo, você consegue reconhecer um ativo intangível ainda na fase de desenvolvimento. Ou seja, não é comum reconhecer um ativo intangível na fase de desenvolvimento. Não é comum. Tá bom? Aí, continuando. Custo do ativo intangível gerado internamente. O custo do ativo intangível gerado internamente se qualifica para o seu reconhecimento contábil, se restringe à soma dos gastos incorridos, a partir da data que o ativo intangível atende os critérios de reconhecimento. Não é permitida a reintegração de gastos anteriormente reconhecidos como variação patrimonial diminutiva, ou seja, uma vez que você reconheceu como variação patrimonial diminutiva, você não pode voltar no tempo e reconhecer agora no custo do ativo intangível. Tá? Os gastos subsequentes de projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adquiridos separadamente, devem ser reconhecidos da seguinte forma. Gasto de pesquisa, sempre é despesa, variação patrimonial diminutiva. Gastos de desenvolvimento que não atendem os critérios de reconhecimento, que são 6. Variação patrimonial diminutiva. E se reconhecer os critérios, deve ser adicionado ao valor contábil do projeto ou desenvolvimento em andamento adquirido. Aquisição por meio de transações sem contraprestação. Um ativo pode ser adquirido por meio de transações sem contraprestação. Isso pode ocorrer quando uma outra entidade do setor público transfere ativos intangíveis a outra entidade de transações sem contraprestação. Por exemplo, direito de aterrissagem de aeroportos, licença para operação de estações de rádios ou de televisão. Os custos incorridos que sejam diretamente atribuídos à preparação do ativo para o uso devem ser acrescidos ao valor de registro inicial. Beleza, pessoal, agora vamos fazer uma questão de reforço para ver isso aí. Um ativo intangível satisfaz o critério, ele dá 4 opções e depois pede a combinação. Então vamos lá. O ativo intangível satisfaz o critério de identificação quando for separável e for possível de negociação ou resultar de compromissos obrigatórios, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis de outros direitos e obrigações. Verdadeiro. Controlar um ativo significa, entre outras coisas, dizer que a entidade detém o poder de obter benefícios econômicos futuros, independentemente da propriedade legal. Verdadeiro. O reconhecimento inicial de um ativo intangível pode ocorrer de 3 formas. Aquisição separada, geração interna e aquisição por meio de transações sem contraprestação. Porém, um ágio derivado da expectativa futura
gerado internamente não deve ser reconhecido. Verdadeiro. As fases de pesquisa e desenvolvimento ensejam tratamentos contábeis diferenciados. Verdadeiro. Sabe por quê? A de pesquisa nunca gera ativo intangível. A de desenvolvimento pode gerar um ativo intangível. Então, pessoal, o gabarito dessa questão é a letra E, porque todas as afirmações estão certas. Beleza? Então, com isso, a gente encerra esse bloco aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.